Olá amigos do vlog do Zé aqui, hoje com a Fujifilm Fujinon XF35mm f2 RWR, que é a primeira objetiva da Fuji que a gente vê aqui no canal, e sinceramente uma das melhores 35 que eu já peguei e já usei aqui na minha vida. Pois é, essa daqui que é uma família XF, né, da Fuji, a Fuji que tem duas linhas aí, a XF e a XC. A XF é o topo da gama deles aí, quase na mesma linha que a gente tem da classe Série R lá da Canon, que são as melhores construções, as melhores aí qualidades óticas que eles conseguem fazer. E a Fujinon aqui que apresentou a 35mm, a XF F2, que é essa objetiva pequenininha que a gente está vendo aqui, junto da X-Pro, a Fujifilm aí que já tem uma XF35 F1.4, que ela é um pouquinho maior aí, custa um pouquinho mais caro. E eles nessa nova proposta aqui da X-Pro 2, junto da fotografia de rua, decidiram apresentar uma objetiva com um stop aí a menos no F2, e hoje a gente vai ver o que eu achei aqui de usabilidade, de construção e também de operação da primeira Fujinon que a gente vê aqui no vlog do Zek, e a que me causou aí a melhor impressão também a respeito aqui da câmera. Então vamos começar, que a primeira coisa que vocês conseguem ver é que a Fujinon aqui XF35, ela é pequenininha, em 5.5 por 4.5 na base e diminuindo aqui para 4.5 por 4.5 no primeiro elemento, de 170 gramas, essa daqui é uma objetiva super pequenininha, né? Já que ela é do formato APS-C, ela é uma pequena notável aqui no vlog do Zek, que não deixa nada de fora, né? Isso aqui é uma objetiva com foco automático e também abertura eletrônica aí, mas ela é bem menorzinha do que a gente já viu aqui outras objetivas, mesmo no F2 do 35mm, é a primeira coisa que vocês notam dessa objetiva. Um corpo aqui, né, que vocês conseguem ver que ela brilha junto com a Fujifilm X-Pro 2, ela é aqui um acabamento de metal aqui e preto, né, vocês conseguem ver aí que qualquer ângulo que eu coloco, uma objetiva que ela é feita de metal também do lado de dentro. Quando você tira essa objetiva do corpo, além do mount de metal, ela é um pouquinho pesadinha, né, também a quantidade de elementos que ela tem dentro, mas isso aqui não é o seu produto aí de qualquer dia, e por isso ela justifica aí os $400 no preço, que não é nada barato para uma objetiva F2. Além da construção, como é que ela funciona aqui? Aqui montada na X-Pro é a nova proposta aí da Fuji, pelo menos para 2016, na fotografia de rua, que vocês vão apoiar as duas mãos aqui no corpo da câmera e só vai sobrar aqui os seus dedos para controlar a objetiva. Uma objetiva de operação simples, né, como toda a Prime deveria ser. Essa daqui que tem dois anéis, né, não tem só o anel de foco, porque ela também aí ela tem essa denotação R no nome, o R vem de ring, que são as objetivas da Fujinon que tem aqui o anel de abertura. Ele é um anel mecânico, né? Você mexe aqui com os dedos, mas ele passa um contato eletrônico lá para a objetiva. Se eu abrir e fechar aqui, vocês conseguem ver que nada acontece, e é um dos mecanismos que a gente tem aqui para operar essa lente. Quando você liga aqui a sua câmera, vamos ligar aqui a minha Fujinon, vocês conseguem ver que ela está super rápida, aqui a Fujifilm X-Pro 2. Quando você mexe aqui, ele não vai dar um preview em tempo real porque eu tenho lâmpadas muito claras aqui em cima, então ele abre automaticamente aí a abertura. Vocês conseguem ver lá do lado de dentro, é uma abertura de 9 blades, mas esse controle aqui, vocês conseguem ver que ele tem hard stops nos valores cheios, né? Eles têm uma força diferente para ir de um ponto a outro. Eu vou ficar em silêncio aqui, vocês conseguem até ouvir que ela tem um clique mais alto em cada stop cheio aqui, né? Por exemplo, de F2, F2.8, F4, você sente na mão que ela tem um clique um pouquinho mais duro, e os intervalos aqui que ela tem de 1/3 marcadinho, ele é um pouquinho mais suave, vocês conseguem até ouvir na gravação aqui do áudio. Eu vou do F2 até o F8, vocês conseguem ouvir que ela tem um clique mais alto nos stops cheios. Você escuta que ela faz um tatatã, 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 que ela vai travando aí. É a operação. Esse anel aqui, que ele é suave de usar, ele é um pouquinho mais duro do que eu gostaria, né? Mas ele é well damped, né? Ele não chega a ser tão mole quanto algumas objetivas vintage usadas. E outra coisa que eu não gostei é que, como eu sempre vou ou do automático pro F2, por exemplo, eu tô na rua e eu quero dar aquela abertura total da câmera para eu ter uma profundidade de campo curta, o automático tá lá do outro lado, né? Então eu acho que é uma posição um pouquinho ruim eles colocarem o
automático do lado do F16. Eu gostaria que o automático fosse aqui do lado do F2 para eu fazer este movimento. Não tem como você controlar isso, por exemplo, no menu da câmera não tem um segundo alto aqui. Poderia ter. E na frente ela tem também um anel aqui de foco manual. Esse anel que ele também é eletrônico, né? Vocês conseguem girar aqui. Ele é super suave, tá? Ele não é tão pesado, por exemplo, quanto as Canons, quanto as Sigmas Arts que a gente já viu por aqui, que elas são bem durinhas. Essa daqui é um objetivo que eu comprei. Ela já vem perfeita e ela é um fly-by-wire aqui, né? Você não tá de fato mexendo no mecanismo do lado de dentro, como a gente tem também nas objetivas maiores. É um sistema eletrônico que você tem que programar lá na câmera, aqui na Fuji X1, você tem que ir em menu, você vai aqui no segundo menu e aqui você consegue mudar se você quer para o foco manual ou para o foco automático, qual é o tipo de foco que você quer fazer. E também tem aqui, né, na X Pro 2 você tem a chavinha aqui da frente. É assim que você vai usar essa objetiva. Uma objetiva muito bacana aqui de usar, tá? Ela é uma delícia aqui nas mãos. A Fuji aqui, que também é essa nomenclatura nova que a gente tem. O WR que eles ditam que é o Weather Resistance, tá? Que tem 9 selos aqui de borracha nessa objetiva. Vamos desmontá-la aqui do corpo, deixa eu desligar. Você aperta aqui, gira para o lado da sua mão, deixa eu apertar bonitinho aqui. Ó, você tira, ela tem, além aqui do mount de metal, ela tem também uma borracha nesse mount, como a gente está acostumado aí em algumas série Ls, né? A linha XF aqui da Fuji, que é o melhor que eles conseguem produzir aí, uma objetiva muito bem feita. Ela parece cara, tá? Em $400, mas sinceramente ela entrega aqui em construção, em operação, né? O foco aqui com a Fuji X Pro 2 é o foco mais rápido que eu já usei, pelo menos numa Prime no mirrorless, tá? E você apertou, ela travou, é super rápido, tá? É mais rápido inclusive que a Fujinon XF18135 que eu mostrei lá no foco contínuo. Essa daqui tem um foco bem mais rápido na rua, absolutamente silencioso. Aqui do vlog do Zack da Fujinon, uma lentezinha muito bacana aqui, praticamente obrigatória para quem compra aqui a X Pro 2. Foram lançadas juntas, né? Inclusive me assusta que a Fuji não oferece um kit delas, porque elas ficam lindas juntas aqui, um kit para você cuidar. Isso daqui, a tiracolo, é o sonho de todo hipster, né? Conseguir carregar isso daqui com uma capinha de couro. A usabilidade é perfeita, uma objetiva muito bem construída aqui, um salto significativo aí, o que a gente tem algumas low costs, por exemplo, a gente pega da Sigma, que a Sigma tem um problema de foco, os anéis são um pouquinho duros e eu tenho um problema também de usabilidade, de durabilidade com algumas Sigmas. Eu acho que nada disso vai ter aqui, sem contar que ela é WR declarada aí, o Weather Resistance, aqui da Fujinon 35mm f2 RWR, que tem uma fórmula ótica aí exótica de 9 elementos em 6 grupos. 2 deles asféricos, 2 de baixa dispersão, cobertura Super EBC para redução de flaring. A Fujinon XF35F2 é uma das primes mais complexas que já vimos por aqui, com elementos de sobra para corrigir todos os tipos de aberrações. Não somente elas, mas a resolução também ganhou de ponta a ponta aí 2 peças asféricas, praticamente obrigatórias das mirrorless com distância flange muito curta entre mount e plano de imagem, para garantir detalhes nítidos nas bordas, contraste alto, com fonte de luz quase fora do quadro, e look intacto no quadro todo, sem reflexos e aberrações laterais. Com tantos elementos, abertura conservadora e formato menor, dito e feito, a XF35mm f2 RWR da Fuji é a segunda melhor prime nessa distância que já vimos por aqui, batendo a Sigma Art e a Canon L Vintage, ambas f1.4, ficando atrás só da bem mais exótica L2 Blue Refractive Optics que vimos da Canon no final do ano passado. Logo em f2, a resolução impressiona no quadro todo, montada aqui na nova Fuji X Pro 2 de 24 megapixels. Uma câmera de alta densidade, ela exige vidros de fato bem tratados, precisos e alinhados para extrair tamanha resolução, e só uma prime de altíssima qualidade consegue fazer isso. A XF35F2 faz e de sobra logo na abertura máxima. Tudo que eu falei sobre resolução no vlog da X Pro 2 foi por causa aqui da Fujinon 35F2. Não são os tijolos dos prédios, mas os detalhes nas cortinas do lado de dentro. Mas um detalhe que eu não comentei naquele vídeo, porém, é que isso não era de uma objetiva em f8, era em f2 na abertura máxima dessa prime fantástica. De ponta a ponta do quadro, é absurda a perfeição dos arquivos que entregam detalhes em placas, painéis de LED, mesmo totalmente aberta, e um prazer de trabalhar na rua. Essa não é daquelas primes que eu recomendo fechar, e você tranquilamente pode trabalhar à noite em f2, acreditem em mim. Fechar a abertura não faz a menor diferença, apesar de um ganho leve de resolução nas bordas com pico em f5.6. É bem leve mesmo e não vale a pena aí usá-la só pela resolução, mas pela profundidade e campo maior caso você esteja fotografando paisagens.
Aberrações cromáticas laterais de eixo e contraluz são invisíveis nessas aberturas, um salto a qualquer zoom como esperamos nas Primes, essa daqui bem mais complexa e bem tratada, digna do nome mesmo. Até o bokeh, que é uma característica não esperada abaixo dos $1000, é bem cuidado aqui na XF 35mm. Os discos nos desfoques são completamente difusos, sem círculos concêntricos das peças asféricas, apesar de serem conseguidos aí só em distâncias curtas de desfoco, que aqui estão em 35 cm. A única reclamação vai mesmo para este limite do foco mínimo e abertura máxima, que como qualquer prime ganha blooming, resultado aí do astigmatismo de tentarem chegar de tão de perto. Em f2 e foco mínimo o contraste vai embora, mas o look é até bonito, parecendo um sonho, coisa que primes maiores não fazem, afinal já estariam fechadas no f2. No geral, esta Fuji não é outro convite sensacional ao que a Fuji quer para a fotografia de rua agora em 2016, do vlog do Zack da Fujifilm Fujinon 35mm f2 RWR. Que cara, um detalhe, tudo que eu falei bem aqui da X Pro só foi por causa da Fujifilm XF aqui 35F2. O foco rápido, a resolução, a perfeição nos arquivos eu só tive com essa objetiva. No final do último review, para testar o AFC aqui da Fujifilm X Pro 2, eu comprei a XF 18-135, que não é uma objetiva que eu teria falado tão bem assim da X Pro, porque ela não tem aí o mesmo nível de contraste nem o mesmo nível de resolução. Então tudo que eu falei bem dessa câmera aqui foi por causa dessa objetiva. Uma objetiva aqui de operação extremamente simples, né? Ela lembra bem aqui uma Leica extremamente aí, sofisticada, vamos colocar assim, mas aqui num copinho mirrorless da Fujifilm no APS-C. E que, cara, é um prazer de trabalhar na rua, né? Eu não tenho muito mais o que falar aqui pra vocês, que tudo funciona, tá? Minha única reclamação, de fato, é para este automático que tá lá do outro lado. Mas cara, eu na rua, quando eu fui fazer os testes, eu ficava entre o F2 e entre o F5.6. Eles têm uma resposta tátil aqui interessante, tá? Ele não é clickless, né? Não é stepless aí. A Fuji que não dá muita atenção para quem tá gravando o vídeo. Eu nem comentei muito bem aqui no X Pro 2. Você não poderia, por exemplo, montar um follow focus nesse anel manual, que ele não tem o mesmo controle mecânico de outras objetivas maiores. Mas cara, para usabilidade, não tem nada melhor do que começar aqui a X Pro 2, praticamente uma objetiva obrigatória aí para quem não precisa, né, do f1.4 da XF 35 que a gente tinha antiga. Essa daqui é a must have aí pro pessoal aqui do vlog do Zack, uma objetiva que eu me diverti, obrigatória aqui para quem quer ter a melhor qualidade de imagem nesses corpos de alta densidade, coisa que as zooms aqui, a 18-135, a gente ainda vai ver no vlog do Zack, não é uma objetiva que me agradou tanto. Essa daqui é sensacional, como não poderia deixar de ser, de uma objetiva Prime. E é isso, gente, vão lá no blog do Zack, vocês conseguem ver os detalhes dos arquivos. O pessoal que já baixou aí do Patreon tantos arquivos da X Pro, também tem o pacote RAW dessa objetiva, que vocês conseguem ver o que ela faz em f2 à noite, né? Eu fui fotografar a Times Square com isso daqui, e eu sempre fico com o pezinho atrás em usar a abertura máxima lá, porque tem muita lâmpada, tem muito LED, tem muito painel eletrônico, que pode mostrar bloom e mostrar astigmatismo nas bordas. Essa daqui não mostra nada, no máximo uma distorçãozinha lateral, uma aberração lateral roxa em f2. A resolução é intocada e é sensacional aqui, um must have para o pessoal aí do vlog do Zack. E é isso, o beijo, o abraço, o Moa de sempre.